Olá pessoal, bem-vindo ao Enigmas. Eu sou Kátia de Gaia. E eu, Cris de Pascoal. Está começando mais um programa aqui na TV Mundi, onde o normal é ser diferente. E o normal é ser paranormal. E o nosso tema de hoje é muito interessante. Apometria quântica. Estamos hoje com Tânia Ferraz, apométrica. Mas antes de falar com esta nossa convidada, vamos para um rápido intervalo. Estamos de volta com Enigmas. E para você que tem alguma sugestão e queira nos deixar um recado, envie um e-mail para enigmas@tvmundi.com.br. Olá, Tânia, bem-vinda ao programa Enigmas. Olá. Honra enorme estar contigo aqui. Tânia, apometria o que é? Bom, existem dois tipos de apometria. Tem a apometria que é considerada a apometria mais dos centros espíritas, né? Onde existe a orientação do profissional, que geralmente é uma equipe, e tem uma pessoa que é um médium e ele tem uma incorporação. Certo. Isso é um tipo de apometria, né? E tem a apometria quântica, que foi também usada agora, mas assim, todos os estudos também vêm da área espiritualista. A gente tem o Dr. José Lacerda, que começou com ele os trabalhos, e aí foi caminhando até chegar na Karina, né, que hoje ela ministra cursos, tudo, e onde eu fiz o meu curso também, né, onde a gente tem toda uma informação do que é a quântica. Então, Tânia, existe um estudo científico para a apometria? Com certeza que existe, né? Nós começamos o trabalho também baseado no Dr. Lacerda, né, que foi o que trouxe para a Karina Greco as informações também que hoje você pode ver. Quando a gente fala em física quântica, né, o que a gente está falando? A gente está falando de energia, né? Tudo é energia. O nosso pensamento é energia. Se você pensar, você concretiza. Sem dúvida. Né? Certo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que é que a gente pensa, porque o homem é fruto daquilo que ele está pensando. Sem dúvida. Né? Tânia, uma pergunta. Qual a diferença de apometria espiritualista para apometria quântica? No espiritismo, a pessoa é incorporada. Tá. Ela incorpora uma entidade. Na apometria quântica, não há necessidade de você estar com um espírito. Né? Então, não tem necessidade disso. Embora você sente a energia, porque você ancorou toda uma hierarquia ali naquele atendimento, entendeu? Eu gostaria que você explicasse para o nosso internauta como que funciona desde o início, quando uma pessoa chega para fazer uma consulta com você, com uma queixa, determinada queixa de doença, como que faz essa verificação para ver se é um obsessor, se é de outras vidas, como que funciona a apometria? Explica para o nosso internauta. Então, eu falo assim, que cada pessoa é uma pessoa. Nunca eu sei direto o que vai acontecer, Claro. Mas o trabalho inicial começa desde a hora que você marca a sua consulta. Eu não posso esquecer, porque assim, eu sou numeróloga também. Então, no dia daquela consulta, eu sempre levanto os dados daquela pessoa e já falo algumas coisas que ela já veio me procurar. E por quê? Então, isso já abre um caminho para que a pessoa possa estar me falando. Aí, o que eu vou fazer? Devidamente ancorada, eu vou começar a fazer o trabalho com aquela pessoa. E é um trabalho energético, né? Vou colocar minhas mãos e vou trabalhando. Então, a gente faz uma varredura inicial, fazendo uma limpeza. E quando eu falo limpeza, eu limpo presente, passado e futuro. Tá? E naquele momento que eu estou limpando, eu vou sentindo as energias. Por exemplo, teve uma pessoa que eu comecei a fazer o tratamento nela e eu parei. Parei e falei assim, olha, espera só um pouquinho, que eu vou precisar te desamarrar. E eu comecei a desamarrar, e foi indo, né? E não parava, até eu senti que tinha completado aquela etapa. E eu disse assim, meu Deus, que coisa incrível. Mas a sensação que eu tenho é que eu desamarrei uma múmia. Correto. Ela falou, Tânia, faz sentido, porque desde que eu sou pequena eu escuto que eu sou uma múmia.
Você Entendi. percebeu? Tem uma questão psíquica aí E envolvida, tem né? um trabalho. Por isso que eu falo mental é super importante. Claro, claro. Porque uma criança escuta alguma coisa do pai e da mãe, ela vai guardar aquilo, porque nós somos como o quê? Como um computador. A gente tem um programa. Então, o que a apometria ajuda? A desprogramar determinadas injustiças que são colocadas dentro do ser humano. Pode ser magia, pode ser obsessor, pode ser até a própria família, entendeu? Onde a pessoa vai começar a ter uma forma diferente de pensar. Correto. Então a gente traz a excelência da pessoa. Essa é a grande magia de tudo, entendeu? Entendi. É trazer Uma a sua pergunta, excelência. Tânia, que é importante. Algumas coisas de outras vidas que a pessoa traz. Com certeza. A Algumas gente marcas de outras tem, vidas. Tem. E isso acontece mesmo. Acontece. Conta algum caso para o nosso internauta. Bom, eu fui atender uma moça, quando eu olhei para ela assim, eu falei, nossa, essa moça tem todas as características de quem foi freira, né? E aí eu falei, bom, não vou falar nada, vou esperar. Quando comecei a fazer a apometria, eu vi essa moça, né? Porque aí você vê, Correto. né? Ela numa janela fechada ali, olhando para aquela janela com um manto de freira e 9 freiras em volta dela. Correto. Aí eu falei assim, você gosta de freira, né? Ai, não, Tânia, não gosto. Não sei, eu tenho um sentimento muito ruim, não gosto. E todos os meus namorados, eu tenho uma irmã freira, uma pessoa que está ligada ao clero, né? Correto. Aí eu comecei a perguntar para aquelas mulheres o que elas iam fazer ali. Então elas falaram que aquela moça foi lá, ela recebeu um dote para ficar ali naquele convento, né? E aí o que aconteceu? Ela estava grávida, essa moça. E com tantos afazeres que ela teve que fazer lá, acabou abortando aquela criança. Então a mágoa daquela mãe era não ter tido aquele filho e toda uma história familiar em cima. Isso então tudo numa vida passada. Numa vida passada. Correto. Então a gente foi fazendo os cortes, né? Então, por exemplo, hoje ela tem um sentimento negativo, né? Que não deveria ter, porque a gente tem aí muitos trabalhos feitos, né? Dentro da religião católica, né? Os padres, né? Que eu estudei em colégio de freira, eu sei. Certo. Ela tinha uma versão por ela religião. tinha uma aversão por isso. E, na verdade, quando a gente corta esse processo, porque aí eu despolarizo, né? Correto. Ocorre, assim, o esquecimento disso, entendeu? Certo. Você aprendeu, viu, esquece aquilo, para aquilo não ficar te atrapalhando mais, entendeu? É como se você deletasse isso da Deletasse pessoa. aquilo lá e começa a ter uma outra energia. Porque, por exemplo, ela não namora alguém que tem um parente que é padre ou freira, o que não tem nada a ver. Claro. Entendeu? Ela tinha uma aversão certo, a ela isso. tinha uma aversão a isso. E qual o caso de cura? Porque eu entendi que para ser apômetra, você também há que ser médium. Para você ter essa Sensitiva, né? Eu falo assim que tem uma Médium é coisa do diferença espiritismo, né? muito grande do sensitivo e do sem sentido. A diferença, né, das pessoas que são sensitivas e as que são sem sentidos, que chegam para uma pessoa e são capazes de falar que aquela pessoa foi tão má, então agora ela merece sofrer, sofrer, sofrer. Não tem nada disso, pelo contrário, quando você nasce, todos os seus erros passados foram apagados. Às vezes o que acontece é por causa de um choque, uma perda muito grande, às vezes abre a sua tela búdica. Né? Certo. Que são malhas mesmo, mas elas abrem, aquilo fica rompido e às vezes vem um sentimento passado que está ancorado ali. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar aquela energia. Uma coisa que a Tânia disse, que eu concordo plenamente, eu frequentei centros espíritas uma época e parei de frequentar, até porque mudei meus conceitos. Mas, que é uma realidade, quando a pessoa não alcançava determinada cura nesse centro, era colocado que ela tinha que passar e tinha que, e a culpa permanecia ali, não era curada essa pessoa psiquicamente. Então isso é muito interessante que você disse, que eu concordo com você em gênero, número e grau. Agora, mais uma coisa, dentro da apometria, qual o caso de cura física de uma doença somatizada que você teve? Olha, foi muito interessante. Eu atendi uma moça que ela veio para o consultório, ela não mexia o pescoço nem para um lado nem para o outro. Correto. E o médico tinha dito o seguinte, que ela ia ter que sofrer uma cirurgia, porque
já tinha travado, né? E que possivelmente ela teria alguma dor física muito forte, a ponto dela não poder mais caminhar. Nossa, é muito sério. É sério, né? E quando ela veio no consultório, eu disse assim, porque, gente, eu sempre trabalho com acompanhamento, no sentido assim, uma pessoa está tomando remédio, tem que tomar. A pessoa está trabalhando no plano físico com o médico, meu Deus, vamos ajudá-lo, Claro. né, nesse processo. Em nenhum momento eu vou dizer para a pessoa não usar daquele tratamento. Claro, claro. Mas eu disse para a pessoa o seguinte, quando é que você vai operar? Ela falou assim, eu estou esperando o meu plano de saúde daqui mais ou menos um mês. Eu falei, ai, nós temos um tempo. Claro. Um mês, né? Porque ela não podia ser operada antes. Aí eu falei, mas você não quer ir procurar um outro médico, né? Você olhar, você ter mais uma opinião, porque é sempre bom. Claro. Né? Aí ela foi, e juntamente com isso, eu trabalhando a parte de apometria, eu trabalhei com os florais, que eu também trabalho com os florais. E aí você vai conhecer a personalidade da pessoa, né? Que é aquela coisa assim, dura, rígida. Então, Correto. quando a gente começa a ficar muito rígido, o que acontece? O primeiro que trava é a coluna, é o pescoço. Porque a gente não usa todo o espaço que tem. E quanto mais você vai ficando séria, rígida, né? Você vai ficando cada vez mais pequeno o seu espaço. É verdade. Né? Então, foi trabalhado isso. Na primeira sessão, ela ficou irritada, nervosa, né? É que ela confia muito no meu trabalho, então eu falei, calma, eu tô sentindo muito frio, tô sentindo muito frio. Eu falei, calma, joguei uma luz vermelha, né? Joguei a luz vermelha, pedi aos nossos mestres uma luz vermelha. E ela falou, nossa, eu tô me esquentando, eu tô ficando mais quente. E dormiu. Dormiu, que me deu dó de dizer assim, acabou a sessão. Porque ela dormiu. Isso foi uma primeira, segunda, foi começando a dormir. Até que na última semana, o que aconteceu? Nós fizemos um trabalho com uma equipe médica em cima daquela energia. Equipe médica espiritual. Espiritual. Correto. Bem dito. Aí o que aconteceu? Eu falando com ela, começou a virar o pescoço. E virava o pescoço e falava comigo. E eu disse assim, você percebeu que você vira o pescoço? Eu falei, é verdade, Tânia, eu estou virando meu pescoço. É verdade. Eu falei, agora vá ao médico, vá continuar fazendo o tratamento. Procura ficar equilibrada, não se cobre tanto, porque às vezes a pessoa se cobra, porque a pessoa acha o seguinte, se eu tiver dinheiro, eu vou comandar o mundo. E não é assim. A gente tem que ser respeitado por aquilo que a gente é, e não por aquilo que a gente tem. E isso vale para todo mundo, porque às vezes você luta, e não é nem por você, é pelas pessoas que ficam no teu ouvido. Você tem que melhorar, você tem que sei o quê, o fulano já comprou um carro, você não comprou, entendeu? Olha, você está aí atrasado, você não sei o quê. A gente só escuta a negatividade. Uma coisa boa que você faz, dificilmente alguém fala, olha, obrigado, foi bom, valeu a pena. Agora, uma coisa errada que você faz, você é crucificado. Entendeu? Você é crucificado. E eu digo mais, se Jesus aparecesse aqui de novo, se bobear, ele é crucificado também. Com certeza. Entendeu? Hoje talvez não mais crucificado, né? Mas... Entendeu? Mas é isso, né? Eu sempre falo, olha, vamos trabalhar o mental. Porque o que é loucura? Loucura é você fazer sempre as mesmas coisas esperando outros resultados. Realmente, é uma loucura mesmo. É uma loucura. Não vai dar. Entendeu? Não vai dar. Uma delícia falar com a Tânia. Espiritualidade é cultura, né, gente? Fique agora com Kátia de Gaia. Voltamos e desejo agradecer o apoio das lojas Segmagem. A Segmagem é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração em circuito fechado, de TV e interfonia. Acesse o site da Segmagem para conhecer toda a linha de produtos. www.segmagem.com.br. E voltamos com a nossa convidada, a Tânia Ferraz. Tânia, uma honra. E falar de um tema maravilhoso. Quando vocês falam de questão quântica e cósmica, e falar de tela búdica, ela é um sistema individual pela malha que nós temos, energética, que nos
que estão nos rodeando. Então, vamos falar um pouquinho sobre estas questões quando o apômetra entra em conexão com esta malha. Vocês vão até que vida? Vocês vão até que vidas dessas pessoas? Olha, a gente caminha bastante, tá? Você, por exemplo, assim, vai até 30ª dimensão, tá? Você pode ver, certo? Você pode olhar vidas passadas que estão mais assim próxima do ser humano e que de alguma forma podem estar trazendo alguma dificuldade para ele. Tá? Certo. Eu falo assim para você, porque quando a gente fala de vida passada, geralmente a gente acha que só tem coisa ruim na vida passada, também tem coisa boa. Com certeza. Tá? Muitas vezes a pessoa pode pensar na coisa boa, e se ela está passando por um momento que não é bom, ela fica muito presa nessa outra vida, não querendo nem sair dela. Então eu sempre falo, olha, vamos trazer as mensagens daquela vida. Então, por exemplo, se eu percebo que tem felicidade, alegria, eu ancoro isso na pessoa hoje, para que ela sinta a alegria, para que ela possa observar as coisas boas que ela tem. Entendeu? Para que ela dê valor a estar viva, estar bem, estar com saúde. Então, isso está sendo ancorado. Tá? Eu trabalho nesse sentido também. E é interessante você falar que dentro da apometria quântica não existe a incorporação ou acoplamento. Por quê? Porque quando você trabalha com energia, existe essa questão de liberação e também o contato. Mas existe um padrão de ressonância. É isto que você trabalha nas pessoas no consultório? Sim, eu tenho que estar ressonante àquela pessoa, né? Eu peço a permissão dela, tanto que quando a gente ancora, eu sempre falo para a pessoa dizer 3 vezes o nome completo. Perfeito. Porque ela está me dando permissão para essa entrada, né? Okay. Ela sabe disso, né? E aí eu vou trabalhando todas as aberturas, né? Todas as faixas, né, que são permitidas para aquele trabalho daquele dia. Por isso faixa, que eu falo assim, o quê? Vibratória? Vibratória. Eu sempre falo, um trabalho apométrico, você já vê a diferença de uma sessão para outra. A pessoa muda a fisionomia, tá? E quanto mais a pessoa vai fazendo o trabalho, melhor. Nada é obrigado, mas eu sempre digo assim, ó, pelo menos umas 5, 10 sessões, por exemplo, que nem no caso que eu citei, a pessoa ficou 1 mês trabalhando comigo, em cima desse trabalho. Certo. Né? Então a pessoa se permite isso. Né? Porque eu falo para você, quando a gente começa a trabalhar essa parte espiritual, você vai abrindo canais até de prosperidade, porque você vai abrindo portas na sua própria vida agora, hoje, para você crescer, sabe? Para você sentir que existe uma energia que eu falo, você já não está mais sozinho. Tá? Além de você se ter e se descobrir com a sua excelência, você também está tendo agora a vibração sua, da sua própria energia, da sua chama. É porque entendeu? A pessoa, de alguma forma, ela também consegue o amparo, né? Ela pode ter se desconectado do divino e ela consegue o amparo através do trabalho. A ideia é essa, é fazer com que a pessoa, de novo, fique nessa energia de excelência. Certo. Essa é a ideia. Bem, dentro da apometria, nós ouvimos muito falar de questões de doença, porque é ressonância de outra vida, algumas doenças vêm. Também a questão do vampirismo e da obsessão. Nem tudo é espírito. Existe auto-obsessão também, não é? Ah, com certeza. Como que você distingue isso dentro do tratamento? Até mesmo pela própria fala da pessoa. Certo. Ela, às vezes, vem com uma convicção de que eu não tenho sorte, eu tenho uma vida muito azarada, nada dá certo para mim, eu não consigo nada. Eu falo, pera um pouquinho, vamos parar. Quando você está falando que você não consegue, a palavra consegue é mais forte. Né? Aí uso um pouco dos meus conhecimentos também da parte psicológica, claro. Né? E que a gente vai orientando as pessoas, né? Então, eu oriento. Quando eu vejo que a pessoa está muito debilitada, no sentido assim, está mal. Porque quando existe esse vampirismo interno, a pessoa às vezes não quer nem ir no consultório. Tá? Porque eu falo, a pessoa às vezes fica com tanto medo que ela não vai.
Às vezes vai um parente, né, vai pedir orientação, mas eu sempre falo, eu preciso da permissão, né? Mesmo quando eu faço apometria à distância. Existe? Né, eu atendo pessoas de fora, porque meu consultório fica aqui na Vila Mariana e em Atibaia, né? Mas eu atendo dos Estados Unidos, Japão, sabe? Que chega e fala, Tânia, eu estou te mandando por e-mail a minha foto direitinho, tudo para você fazer a apometria na minha pessoa. Por ser quântica, como nós acessamos energias, não é mesmo? Você faz, tranquilamente. E sempre vem uma informação escrita, certo. Sabe? Que é uma forma de você estar conectada com uma energia que vem e dá um parecer, sabe? Okay. De orientação. Né? Agora, eu sempre falo, cuidar da nossa vida é cuidar também do nosso semelhante, né? Certo? Quando você pensa que a gente está numa terra, né, num planeta, e que todo mundo é irmão, sabe? Você tem uma postura diferente com as pessoas. Você fala bom dia, você fala boa tarde, você pergunta como você está, querendo saber a resposta. Porque muitas vezes a gente pergunta para o outro, como é que você está? Quando começa a falar, eu estou atrasado, eu tenho um compromisso. É verdade, não quer saber, não tem tempo, né, para ouvir. Então, se a gente começar a fazer isso com as pessoas mais próximas, até mesmo as pessoas que estão ali morando com a gente, estão juntos, né? Com o seu vizinho também, com o seu parente, com o seu primo, né? Você já está fazendo um bem. E você está fazendo o quê? Você está entrando numa canalização dos espíritos bons. Porque a gente tem que entender que existem espíritos que não são bons e espíritos que são bons. E a gente tem que estar, próxima dessas pessoas, desses espíritos, né? Orientando e recebendo orientação. Pergunta que eu desejo fazer nós falamos muito de extraterrestres e de chips, implantes. Dentro da apometria é possível detectar, não é? Com certeza. E também, de alguma forma, neutralizar esses chips. É possível neutralizá-los? Neutralizar ou então retirá-los, né? É permitido? Claro, é permitido. E é permitido. E isso se cria assim muito rápido, entendeu? Tanto aquilo é acoplado na pessoa, né? Quando a pessoa está dormindo, está tendo algum obsessor, alguém, porque eles vêm equipados, né? São muito equipados. Você faz a retirada, tá? Como às vezes a própria pessoa acaba, por um meio mental, colocar uma placa, por exemplo, nas costas, né? Eu vi uma moça que chegou no consultório, ela estava torta, né? E uma pessoa que já estava atendendo, ela falou, Tânia, eu não sei o que aconteceu, mas eu estou com muita dor na coluna, muita dor na coluna. Eu falei, mas o que aconteceu para você estar assim? O que foi? Se aconteceu algum problema? Você teve alguma coisa? Não, eu fui visitar... Não, antes de falar isso, eu falei, bom, vamos ver o que é. Aí eu peguei, eu falei, nossa, você está com uma placa aqui na tua coluna. Eu vou tirar essa placa, eu quero que você fique de pé e eu vou tirar essa placa. Tirei a placa. Eu falei, mas o que é isso? Ela falou assim, ai, Tânia, eu sei o que aconteceu. Ela foi visitar uma prima que tinha feito uma cirurgia. Porque todo mundo na família tem esse tipo de problema. Chega numa determinada hora, né, da idade da pessoa, que tem um desgaste na coluna e que as pessoas precisam ser operadas. E que se coloca uma placa para poder fazer esse tratamento. Certo. E quando ela viu a prima naquelas condições, ela falou assim, a próxima sou eu. Ela já se colocou a placa. A remoção, entendeu? Ela é física ou extrafísica? Ela é extrafísica, né? Extra. Você vai tirando, eu vou enxergando para poder tirar e acabo vendo que aquilo, a pessoa às vezes até sente como se tivesse feito um corte. Perfeito. Né? Sente isso. Eu tirei uma espada mesmo, uma espada fincada no ombro de uma pessoa. Porque fala-se muito, né, sobre a questão da atuação dos magos negros, sim, dentro da apometria, e eles também trabalham. Agora, sim, uma coisa importante, eu ouvi falar de personalidades, onde o apômetra ele incorpora a personalidade daquela pessoa. Então, a minha personalidade em outra vida. Nas suas pesquisas, você teve algum caso assim? Olha, nessas condições não, de eu ficar incorporando uma energia
daquela pessoa. Mas o que eu incorporei foi uma entidade que estava naquela pessoa. A entidade veio falar comigo e, falando comigo, eu fui informando aquela entidade que ela tinha luz e que ela poderia sair daquelas condições de treva. Numa questão de teletransporte ou transporte, como fala nos centros espíritas. E aí a ideia dela era... ela queria ver a morte daquela pessoa, né? Porque ela foi mandada para fazer esse mal. Mas não necessariamente a personalidade do teu paciente em outra vida. Não. Para que fosse comentado ali algumas questões da sua própria característica ou doença. Não isso. Não. Mas assim, isso ainda não aconteceu, mas eu acredito que pode acontecer. Claro. Como eu falo, dentro desse trabalho, eu acho assim, para que eu pudesse até entender tudo que eu estou passando, que eu estou vendo, né, nesse trabalho que eu faço, foram muitos anos, gente. São 30 anos trabalhando. Se vocês conhecerem o trabalho da Tânia Ferraz, por favor, seu site e contatos. O meu telefone é o 011-4412-5651, ou então o celular, né, que agora é 999-395192, tá? Tá aí no certo? GC. E eu agradeço a vocês por essa forma de poder me ajudar a desenvolver mais ainda esse trabalho, a poder falar, né? Agradeço a todos que estão aí nos assistindo. Mas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já para nos despedirmos. Então... Estamos de volta com o programa Enigmas, mas infelizmente estamos nos nossos momentos finais. E como disse a nossa entrevistada, é muito mais inteligente fazer o bem, porque como membros de uma só família, é nosso dever sagrado cuidarmos uns dos outros. Bem, no próximo programa, novos entrevistados, novos assuntos interessantes, como a apometria, que ainda é uma questão nova, um estudo novo, mas eu espero que ela se aperfeiçoe muito para a gente poder falar mais dela. Um grande enigma. Obrigado, Tânia. Obrigada a vocês. A apometria é a cura do futuro. Tenho certeza. E eu sou bastante agradecida de estar participando aqui. Agradeço a todos os meus clientes que já foram e os clientes que são e os que virão, né? E eu quero dar um abraço muito grande para todos vocês, entendeu? Muito obrigada. Gratidão. Gratidão pela tua presença. Obrigada.